Jesus nasceu, estamos com o Salvador. Primeiro dia do nosso tríduo de Natal, que bom que estamos juntos, sejam todos muito bem-vindos. Os corações ardentes que já estavam aqui no grupo e os que chegaram agora a partir do compartilhamento, do convite feito através do vídeo de apresentação, para também ter um coração ardente. Esse é o nosso grupo, né? Que já vem caminhando há um bom tempo e os corações têm ardido, porque têm crescido na espiritualidade, na intimidade com Deus. E esse tríduo de Natal também quer fazer isso com você, comigo, com cada um de nós. Então sejamos todos muito bem-vindos. Frei, obrigado por estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço o convite, uma alegria muito grande estar com vocês nesse dia. O tema do nosso tríduo é recordação do momento histórico da salvação. E hoje, no primeiro dia, o Frei vai refletir com a gente sobre a profecia da renovação através do ungido de Deus. Então nós vamos iniciando aqui, acolhendo você, e assim nós vamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos rezar a oração inicial para todos os dias, que está aqui, né, no nosso roteiro, essa oração de São Francisco de Assis. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, todo bem, sumo bem, bem total, que só vós sois bom, nós vos rendemos todo louvor, toda glória, toda graça, toda honra, toda bênção e todos os bens, assim seja. Amém. E eu vou pedir para o Frei fazer a outra parte da nossa oração. Irmãos e irmãs, nesse tempo nós refletiremos um pouquinho sobre as antífonas do Ó, mas também olharemos para a nossa história, para a nossa vida, clamando o Senhor Jesus para que Ele nasça em nosso coração, renasça em nossa vida, transforme nossa realidade. Como eu disse ontem, a antífona do Ó é uma oração que é feita todos os dias na liturgia das horas, ou seja, todas as tardes, no horário das vésperas, os padres, os religiosos, as religiosas, o povo de Deus que reza a liturgia das horas é chamado a fazer essa antífona antes da leitura do Evangelho. E hoje a oração assim o diz: Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre, vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Como nós podemos ver, é uma oração de súplica, clamando a presença do Senhor. O dia de hoje, nosso tríduo, nós meditamos o profeta Isaías. E Isaías foi o homem que anunciou exatamente isso, exatamente este ponto que nós lemos na antífona. Ele foi o homem que falou lá para Israel antigo, em Jerusalém, quando Jerusalém ainda estava em pecado, que se ela não se convertesse, Deus faria justiça, Deus mesmo ensinaria esse povo a mudar de vida, a se converter. O povo foi levado para o exílio e Isaías continuou falando: convertei-vos, mudai de vida, pois o Senhor é juiz e julgará nossos pecados de acordo com aquilo que fizemos. Por fim, quando o povo voltou do exílio, Isaías continuou dizendo: vamos mudar nossa vida, vejam que o Senhor mesmo vai conduzir o seu povo, vai libertar e vai curar. Isaías é uma figura muito presente nesse tempo do advento, uma figura muito viva, muito iluminativa para nós todos, e ainda hoje nos fala: Sandra, mudai de vida, convertei o coração. Fala a mim também, fala a você, fala às nossas famílias: mudai de vida e aguardai a vinda do Senhor.
O texto da antífona de hoje é muito claro nesse sentido. Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, ou seja, ó Senhor que é o prometido das nações, ó Senhor que é a chave de Davi, do reinado de Davi, ó Senhor que é o esperado de muitos povos, o esperado de todos os homens, vinde logo e mudai a nossa vida, transformai o nosso coração. A gente clama, juntamente com Isaías, a transformação do nosso coração e de nossa vida. Parece que é até simples, mas não é não, né? Quando a gente fala de mudança do coração, a coisa é mais embaixo, e a gente sofre bastante com isso, porque muitas vezes esse Senhor que vem mudar o nosso coração, vem libertar o homem prisioneiro, vem transformar a nossa vida, é o Senhor que arranca, que poda, que corta, que elimina alguns males pela raiz, e muitas vezes faz sangrar, faz doer, não é mesmo? Assim é a nossa vida, especialmente em tempos de Natal, onde nós clamamos a vinda do Messias. Nós precisamos também permitir que Ele nos transforme por completo, nos transforme por inteiro. A gente sabe que o clamor que nós fazemos hoje no Natal é para a segunda vinda dEle, para que Ele volte e faça justiça, para que Ele volte e elimine a morte, a tristeza e a dor. Era disso também que Isaías falava, e é isso que a antífona também está nos lembrando. Mas nós precisamos pedir que Ele volte todos os dias também para o nosso coração, não é mesmo? Sim. Que Ele venha todos os dias transformar, renovar, purificar aquilo que tem que ser purificado. Peçamos que Ele nesse dia de nosso tríduo, nos arranque todo o mal, todas as trevas, toda a sombra da morte, como a antífona nos diz, tudo aquilo que nos amarra a coisas antigas. Para que isso aconteça, nós precisamos olhar para a nossa história e fazer a teologia dessa história, olhar para ela e vê-la à luz de Deus. O que Deus nos mostra, o que Deus quis de nós em nossa vida até aqui e o que Ele nos propõe daqui para frente. Quais os caminhos devemos tomar, quais os caminhos podemos tomar, ou então o que nós devemos eliminar de nossa história que não está nos ajudando tanto a nos santificarmos. Vinde logo libertar o homem prisioneiro, nos diz a antífona. Isaías também falava isso. Vinde, Senhor, vem transformar essa terra, o Senhor mesmo virá conduzir o seu rebanho. E é isso que nós vivemos até hoje, pedindo a vinda de Cristo para a nossa vida. Que você consiga fazer isso iluminado por essa antífona. Eu aproveito a oportunidade, Sandra, para ler um trechinho de Isaías. O profeta Isaías, como eu disse, é muito lido nesse tempo do Advento. E principalmente até o dia 16, a liturgia da igreja nos mostra fortemente os textos de Isaías. Quem participa da missa diária percebeu isso. Claro que não na ordem do livro, a gente vai e volta no livro de Isaías, mas a liturgia das missas cotidianas, do dia a dia, nos remetem a Isaías, nos mostram o profeta Isaías, mostram a promessa do Messias, a promessa da chegada desse Messias, a espera desse Messias. E o trecho que nós lemos hoje de Isaías, retirado do capítulo 11, versículos de 1 a 3, vai nos chamar a atenção para algo muito bonito. Qualquer coincidência não é coincidência, é providência, né? Então vamos olhar com bastante interesse e também com bastante devoção para essa passagem. Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Se você percebeu isso em Jesus Cristo, com certeza você entendeu que a promessa de Isaías, feita mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. Esse texto, por exemplo, remonta ao século VIII antes de Cristo. Então nós vemos que essa promessa é muito antiga. E o texto nos mostra que o povo de Deus esperava essa libertação já há muito tempo. Olha que interessante quando os autores bíblicos falam que Jesus era cheio do Espírito Santo, que Jesus era cheio de sabedoria, que Jesus era repleto de dons, de discernimento, tinha o espírito de fortaleza, de ciência, o temor do Senhor, achava o seu prazer
na vivência da oração, dos milagres e em falar do seu Pai Celestial. Olha que bonito isso. Jesus cumpre perfeitamente as promessas que Isaías havia feito. Jesus realiza exatamente o que Isaías havia dito. Ele, em sua vivência, em seu cotidiano, curou, libertou, ensinou a vontade de Deus e viveu o temor de Deus na oração. Quantas passagens dos evangelhos Jesus rezava, se dedicava à prece, se dedicava à oração. Quantos momentos de cura, de discernimento acerca das situações da vida. Quanto que Jesus libertou o povo das amarras da morte, da escravidão do pecado, do sofrimento humano. Quantas das situações humanas que nós vivemos ainda hoje, não é? Jesus libertou no contexto dos evangelhos e continua fazendo até os dias de hoje. Em nossas celebrações, em nossas devoções, quantos milagres de cura, de bênçãos acontecem. Quantas pessoas realizam tudo isso em nome de Cristo Jesus. Então a promessa de Isaías é maravilhosa. É um texto lindo, Isaías. São 66 capítulos, Sandra. 66 capítulos até difíceis para ler, porque uma pessoa mal instruída talvez tenha um pouco de dificuldade. É sempre bom ler o rodapé da Bíblia, é sempre bom ler o comentário introdutório lá do livro, para você situar um pouquinho sobre o profeta. Mas vale a pena você entender o que Isaías disse. Termino a reflexão, sem muitas delongas, mas meditando um pouquinho ainda sobre Isaías, que é o personagem desse primeiro dia do Tríduo, para que nós entendamos que o livro de Isaías, com 66 capítulos, demorou muito tempo para ser escrito, mais ou menos 500 anos. E aí você pode me dizer, mas como que Isaías viveu 500 anos? Os estudiosos de Bíblia dizem que foram 3 autores que contribuíram para Isaías. Alguns estudiosos dizem que foram 2, pelo menos, 2 autores diferentes. Mas a gente fica com 3, porque a maioria dos textos dos estudiosos fala que são 3 autores. Cada um fala de um momento importante dessa vida de Israel. Um primeiro aponta a necessidade da conversão do coração e a promessa do Messias. Um segundo autor fala da consolação em Deus, do carinho que nós temos que ter e da experiência de consolação que nós precisamos viver em Deus. Por fim, o terceiro Isaías fala da promessa dessa vinda gloriosa do Senhor que conduziria o seu povo como um bom pastor. Olha quanta atualidade no livro de Isaías. Ele é um personagem extremamente importante para a espiritualidade do Advento. E com certeza a antífona do Ó, inspirada nele hoje, nos leva também a vivermos essa espiritualidade de modo mais intenso. Se você puder, coloque-se depois diante do presépio e faça a sua prece, faça a sua oração ao Senhor. Vinde, Senhor, vinde libertar o homem prisioneiro, vinde libertar o homem das trevas, da solidão da morte, da sombra da morte. Isso é que é importante você também tomar consciência. O presépio não está aí só de enfeite, não. Muito pelo contrário, o presépio está para nós, para nos santificar. Essa era a intenção de São Francisco lá no passado, quando criou o presépio, e essa é a nossa intenção ainda hoje, quando olhamos para o presépio e dizemos, vinde libertar-nos, Senhor. Que bonito, quanta coisa rica, quanta graça, quanto presente de Deus para nós, e esse é o nosso pedido, vinde libertar-nos, Senhor. Libertar-nos das tristezas, das mágoas, dos ressentimentos, da falta de perdão, que pode impedir a gente de viver o Natal em família, né? Que pode às vezes impedir de nós vivermos e convivermos com aqueles que certamente são os que nós mais amamos. Que nesse primeiro dia do Tríduo, diante de toda a riqueza que o Frei Everton trouxe para nós possamos deixar tudo isso cair no nosso coração, rezar com tudo isso e pedir ao Senhor, venha Senhor, vem libertar-me, vem libertar-nos, às vezes em casa, né? Muita discussão, desentendimento, dificuldade de relacionamento, o coração da gente aperta e nós pedimos, vinde Senhor, vinde libertar-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós e de tudo aquilo que nos afasta daqueles que nós amamos. Que bonito. Frei, amanhã a gente continua. Amanhã nós continuamos com breves reflexões, porque o objetivo do Tríduo é também você rezar. Isso. Então nós deixamos um exercíciozinho para que você faça a sua oração.
né? E amanhã nós voltamos esse mesmo horário, aliás, todo o horário do dia, não é mesmo? Porque a partir das 6 horas o vídeo já fica disponível para você meditar. Importante, eu repito, é você se colocar em oração na sua casa. Então, se possível, no trabalho, em casa, ou até mesmo no caminho para o trabalho, faça seu momento orante. Baseado no tema que nós trouxermos, você reza, você pede, você clama ao Senhor. E é esse o objetivo desse momento. Sim. E a gente se encontra então, né, amanhã, tá bom? No segundo dia do Tríduo. Não esquece, curte, compartilha, deixa um comentário, né? E convida as pessoas para rezar, junto com você na sua casa, aí com o seu grupo de família, tá bom? Nós vamos encerrando com a oração final, aonde o Frei vai rezar esse lindo canto, Cântico da Virgem Maria, o Magnífica. O Magnífica é retirado de um trecho do Evangelho. Maria mesmo cantou, segundo o autor bíblico. E nós também rezamos com Maria essa linda prece. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos pedir a bênção de Deus para continuarmos nessa caminhada aqui no Grupo Corações Ardentes e no segundo dia do Tríduo de Natal, amanhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Volte para vós o seu rosto e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A gente se encontra amanhã, no segundo dia do Tríduo de Natal. Até lá. Até amanhã. Paz e bem. Jesus nasceu.